Não desanime, Deus proverá. Capítulo 1, a história da igreja. Atos dos Apóstolos. Toda vez que eu falar a história da igreja, você sabe que é Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, irmãos, é a história da igreja. É a história de homens e de mulheres que foram transformados pelo poder de Deus através do Espírito Santo. Homens e mulheres que mudaram o mundo com as suas vidas, com os seus testemunhos. E isso é coisa maravilhosa, é coisa incrível. Glória a Deus. Atos capítulo 1, fique olhando, fique com a Bíblia na mão e olhando para esse texto. Versículo 6 ao 11. 6 a 11. Ascensão de Jesus. Ó. Versículo 6. Atos 1 e 6. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? A pergunta dos discípulos era uma preocupação com as coisas de baixo. Eles estavam preocupados com as questões políticas. Por quê? Porque Israel estava sob o domínio de Roma. E eles pagavam tributos a Roma e tributos altos, como hoje nós pagamos ao governo tributo alto, que é o imposto de renda. Quem ganha acima de 2.500 tem que pagar imposto de renda. E se não pagar e o leão pegar, a pessoa vai pagar caro. Então a preocupação deles era com as coisas terrenas. Esqueceram da lição que Jesus deu quando disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. E o incrível é que eles estavam agora falando com Jesus, irmãos, pós-ressurreição. Mas eles estavam preocupados. Aí Jesus disse o seguinte, no versículo 7. Jesus respondeu: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ou seja, isto não compete a vocês. Existem coisas, irmãos, que não compete a nós questionar com Deus. Glória a Deus. Então, Jesus disse que não competia a eles saber acerca dos tempos quando estas coisas estariam acontecendo. E no contraponto, que é o versículo 8, Jesus disse o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então não se preocupe com as coisas de baixo, se preocupe com as coisas de cima, e para elas vocês vão necessariamente precisarem serem cheios do Espírito Santo, porque o que tem para ser feito não pode ser feito com crentes vazios de Deus, mas sim cheios do Espírito Santo. Então vocês começarão os seus testemunhos dentro de casa. Jerusalém era a casa deles. E depois até os confins da terra. Versículo 9. Dita estas palavras, Jesus foi elevado às alturas à vista deles. Ou seja, eles foram testemunhas oculares da ascensão do Senhor Jesus aos céus, que foi encoberto por uma nuvem luminosa. Glória a Deus. E quando eles estavam com os olhos fitos no céu, dois varões vestidos de branco, certamente não, com certeza eram anjos, puseram-se ao lado deles e disse: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas?
esse Jesus que dentre vós foi assunto no céu, virá do modo como o viste subir. Da mesma maneira que vocês viram ele subir, da mesma maneira vocês verão ele descer. Aqui estava Jesus trazendo algo profético, uma mensagem escatológica, ou seja, uma mensagem para os últimos tempos. Mateus 24, 27 e 30. Vamos lá? Mateus 24. Mateus capítulo 24, versículo 27. O que é que está escrito? Porque assim, porque ninguém sabe ler. Mateus 24, 27, o que é que diz? Pronto. Jesus está dizendo que a segunda vinda em glória de Cristo será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra ao Ocidente. Da mesma maneira que eles estavam vindo Jesus subindo, da mesma maneira eles não os apóstolos, não os discípulos, porque todos morreram, mas eles, a nação de Israel, verá Jesus Cristo descendo. Glória a Deus. Então todos verão. Versículo 30. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Certamente tem alguma pergunta aí para ser feita. Eu tenho 1 minuto para concluir a minha mensagem. A minha mensagem foi a menor de todas. Aleluia, 1 minuto. Nesse 1 minuto eu vou aproveitar bem, responder esta pergunta. A vinda em glória de Jesus está sendo esperada por esta igreja, mas está sendo esperada também pelos judeus, que os judeus estão ainda hoje levando seus pedidos e colocando no muro das lamentações, dizendo: Jeová, manda o nosso Messias, porque este Jesus que nós estamos falando foi por eles rejeitado, porque eles não acreditaram que era o Messias prometido. Eles ainda estão esperando, mas nós sabemos que ele sim era o Messias prometido, e nós, igreja, estamos esperando, mas nós não estamos dentro deste contexto, não. O arrebatamento da igreja é a primeira fase, e esta manifestação do Senhor, para todos os olhos verem, é a segunda fase. Para a igreja será arrebatamento. Ninguém vai ver Jesus nas nuvens, não, mas vai ouvir o toque da trombeta, e quando a igreja ouvir, ela desaparecerá da terra em frações de milésimos de segundo, se encontrará com ele nos ares e estará com ele para sempre. E esta profecia, pastor, esta profecia dar-se-á
Aleluia! Quando Jerusalém estiver entrincheirada por todas as nações, comandada pelo anticristo, a trombeta quando tocar, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós desceremos com Jesus Cristo, e quando descermos à altura das nuvens, todo olho verá, e o Senhor pisará naquele monte que ele chorou, e o seu sangue transformou-se em grandes gotas de sangue, o monte se fenderá, e haverá grande guerra do Armagedon, e os judeus verão Jesus descer, porque naquele dia eles reconhecerão que Jesus Cristo que eles crucificaram é o seu Messias. Eles largarão as armas e clamarão: Maranata, Maranata, e Jesus descerá. Fiquemos de